Pessoal, boa tarde. A gente vai hoje iniciar o curso, né? Que no caso seria uma análise de caso de investimento em usina solar para consórcio de energia. Aqui a gente dividiu em cinco etapas, né? Uma introdução, no caso seria uma introdução básica do que caracteriza a energia solar. Energia solar em si, no caso a gente vai explicar vantagens, desvantagens, tipos de sistemas, a metodologia de dimensionamento, que a gente vai estudar a forma de dimensionar a usina para abranger a necessidade do cliente, o estudo de caso dessa usina para consórcio e, finalmente, os resultados. Inicialmente, a gente tem o PRODIST, o módulo 3 do PRODIST, que ele tem os requisitos para a regulação de conexão ao sistema público de distribuição. A resolução 1059, ela é a mais recente que regulamenta a energia solar. Ela surgiu em 2023, em fevereiro de 2023. Ela aprimora algumas regras da 920 e da resolução 1000 de 2021, que foi a famosa resolução que trouxe a cobrança do FIUB e ficou famoso. Dentro do PRODIST, ele é estruturado da seguinte forma: ele tem, dentro do módulo, ele tem os requisitos para conexão de micro e mini geração, os requisitos para conexão de centrais geradoras, de projetos e instalações, requisitos dos sistemas de proteção e operação e manutenção. Inicialmente, a resolução a 1059, né, ela trata de centrais geradoras que utilizem fontes renováveis, né, ou de cogeração qualificada, conectada à rede de distribuição. Dentro da microgeração, a gente tem caracterizado como microgeração usinas até 75 kW-pico e como mini geração até 5 MW. Aqui a gente tem a diferença que com a 1059, até ela isso não acontecia, mas a partir da 1059, as UCs que são homologadas com potência entre 50 e 75, a concessionária ela pode, caso ela ache necessário, ela pode fazer com que o cliente, ao invés de estar dentro do grupo B, ele está caracterizado dentro do grupo B, ele pode ser um grupo B, mas de acordo com essa análise de rede, ela pode pedir para que esse cliente se torne um grupo A, devido às análises de rede que a concessionária faz em cada parecer, que é limite. E na mesma forma, a gente teve uma diferença aqui na mini geração, que para fontes, antigamente, né? Mini geração era até 5 MW para qualquer tipo de fonte. Com a 1059 foi caracterizado que a partir de até 3 MW para fontes não despacháveis ainda poderia se caracterizar a mini geração. E até 5, como era antes, para fontes que são despacháveis. Fontes não despacháveis a gente tem a solar, a eólica. E da mesma forma, a 1059 também trouxe a caracterização de a solar, ela pode ser até 5 megawatts, contanto que ela tenha um banco de baterias que corresponda até 20%, a partir de 20% da geração mensal dessa usina. Então, eu preciso ter pelo menos 20% em bancos de bateria da minha geração mensal para que eu possa entrar como uma fonte despachável e assim eu possa ter uma potência instalada de geração de 5 megawatts. E o que com certeza encarece muito, né, a questão dessa implementação, porque tem um banco de baterias que corresponde a 20% de uma geração de 5 mega, é um investimento muito grande.
Quanto às modalidades de geração, a gente tem as principais, básicas, são a geração junto à carga, é a mais básica, que foi uma das primeiras regulamentadas, primeiras citadas, né, na 482, que regulamentou a energia solar no Brasil em 2012. Ela corresponde a uma mini ou microgeração, onde o consumo ele acontece no mesmo lugar onde temos a geração. Como, por exemplo, uma residência que ela tem a geração, mas ela não manda para nenhum lugar, ela consome e gera no mesmo ponto. A gente tem também o autoconsumo remoto, onde nessa modalidade a geração ela não precisa necessariamente estar junto à carga, ou seja, o sistema de rateio comum. Eu posso fazer uma geração em uma residência, eu posso mandar em forma de rateio para outro, desde que eles estejam na mesma titularidade, né? Seja em CPF, pessoa física, ou CNPJ, pessoa jurídica. A geração compartilhada, ela é a reunião de um ou mais consumidores para usar o mesmo sistema de geração. Acontece a partir da abertura de cooperativas. Cooperativas são, geralmente, pessoas físicas que se juntam, ou em consórcios, que são pessoas jurídicas que se juntam para compartilhar de uma geração. E também a gente tem o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, o EMUC. Ele é uma modalidade de geração para, geralmente, em condomínios residenciais ou comerciais. É feita uma reunião dos condôminos, né, do pessoal do condomínio, e o sistema ele é instalado no mesmo local onde há o consumo. E esse sistema ele é geralmente usado, muito comumente, a gente vê comercialmente, ele é usado para abater, por exemplo, contas da área comum, ou até pode ser usado como créditos para residências de cada condômino, isso vai definir a partir da reunião dos condôminos o que eles decidirem que vai ser feito, né? Aqui a gente tem uma introdução básica das normas técnicas importantes para serem lidas, para entender melhor como está a situação da solar no Brasil, como é. Inicialmente, a gente tem a 482, e ela foi como eu falei, foi a norma que trouxe a regulamentação da energia solar, já com rateio, com toda essa definição. A resolução 1000 de 2021, que trouxe diversas diferenças, como a cobrança do FIBE, que a gente vai falar mais para frente. A gente tem o módulo 3 do Progist. E a gente tem uma das principais agora para a gente, né? Que trabalha com a Enel, é a 180122, que é a norma da Enel de conexão de micro e mini geração. Ela que vai dizer, né? O que é que a Enel quer em um projeto, por exemplo, de micro e mini geração, o que ela considera que é necessário. Como eu falei, a gente vai também fazer uma pequena revisão, comparação da resolução 482, que foi implementada, foi a que implementou a Solar no Brasil, com a 14300, que é justamente o projeto de lei que trouxeram em 2021 e trazia essas diferenças de compensação com, por exemplo, o FIBE, além de... Inicialmente, na 482, a gente tinha apenas um tipo de cliente de microgeração e mini, que era o GD1. A compensação desse cliente, que era GD1, ela é feita de todas as componentes da tarifa. Já com a 14300, a gente tem a GD2 e a 3. A GD2 ela é caracterizada com a compensação de todas as componentes tarifárias, menos a TUG fio B, de maneira gradativa, né? Iniciando
em 15%, indo até 90%. Cada ano ela vai aumentar 15%, até chegar em 2028 com 90% do fio B. E mais para frente a gente vai ver o quanto o fio B lhe representa dentro da conta de energia total do cliente. Mas inicialmente o projeto era esse fio B, ele é um componente tarifário, né? E o valor cobrado pela concessionária, ele serve para remunerar os custos associados com o uso da infraestrutura para a distribuição. Inicialmente, a gente não tinha nenhum pagamento do uso dessa infraestrutura para mandar ou enviar energia com a geração distribuída. Já a GD3, ela é uma modalidade mais específica, onde de alto consumo remoto, com a potência 500 kW, ou de geração compartilhada, que um consumidor apenas possua 25% da geração total, ou seja, ela é um grupo de geração mais específico. E nesse tipo de cliente, vamos ter, além do fio B, vamos ter 100% do fio B, né? Não vai ser um aumento gradativo de 15% ao ano, vamos ter uma cobrança integral do fio B. A gente vai ter 40% do de fio A, taxa de serviço e pesquisa em desenvolvimento. A gente vai ver mais para frente o quanto essas taxas representam, né, no custo total. Aqui a gente tem uma média, uma pesquisa feita em 2022, quanto às tarifas, todas as tarifas que a gente tem dentro da conta de energia, o quanto ela representa de cada. Aqui a gente pode ver, a gente tem transmissão e distribuição. Dentro da distribuição, que representa, em média, 56% da tarifa, sem contar impostos, isso é a tarifa básica da Enel sem contar impostos. Da Enel não, de todas as concessionárias. A gente tem de 56% da tarifa total sendo TUG e 40% dela transporte e 30% disso sendo fio B. Ou seja, o fio B ele é uma parte da conta relevante, mas a depender da região, ele pode representar mais ou menos da conta de energia. Aqui nessa tabela da direita, a gente tem o quanto o fio B ele pode representar dentro da tarifa total. Por exemplo, no caso da Celesc, lá em Santa Catarina, o fio B ele chega a representar 20% da tarifa total. Já Equatorial, no Pará, ele pode chegar a representar 48% da tarifa total. Então, é um valor que varia muito. E lembrando que a taxa dessa cobrança de fio B é gradativa, né? Ano passado começou, a partir do dia 7 de janeiro, começou a ser cobrado 15% do fio B. Esse ano está em 30%, ano que vem vai ser 45%, até chegar aos 90%. Chegando aos 90%, a concessionária ela tem a opção, que é como diz a lei, ela tem a opção de fazer uma revisão tarifária de acordo com as necessidades desse custo que ela tem de infraestrutura, ela pode alterar esse custo de fio B. Pode tanto aumentar para 100% de fio B, como ela pode diminuir esse custo. Ela vai depender da concessionária, essa revisão tarifária. Deixa eu só beber uma água. Inicialmente, na 482, a gente tinha que ir para clientes grupo A. Com mini GD, a gente tinha que o custo de demanda, o faturamento, né, de demanda, ele era a demanda contratada multiplicado pela twist de demanda, né? Atualmente, isso mudou de forma que, para usinas mini geração remotas, ao invés de pegar a demanda contratada pela TURG D, a gente vai ter a TURG de geração, que vai ser essa diferença.
E outra coisa que teve na mudança da lei, que afetou muitos clientes, é para cliente optante B. A gente tinha muito cliente que tinha uma geração, tanto pode ser grande ou pequena, mas ele era optante B porque se encaixava na modalidade que ele precisava para a fatura de energia dele. E também, claro, como o optante B ele é faturado da mesma forma que o cliente B, a forma de compensação da energia solar dele ocorria tecnicamente de 1 para 1. A gente não tinha horários e nem demandas. Então, agora, depois da 14300, todos os clientes que antes eram grupo B e tem uma potência instalada de transformador maior que 112,5 vão ter que migrar para o grupo A. Não importa se ele já tinha esse optante B antes da lei, vai ter que migrar. Ou seja, se eu quiser colocar, se eu for um cliente grupo A, né, eu quiser colocar solar e quiser ser optante B, eu só posso até 112,5. Se eu passar de uma subestação maior, eu vou ter que migrar, voltar, né, para ser cliente grupo A. Aqui a gente tem uma comparação de custo da TURG de demanda e a TURG de geração. Como a gente pode ver, a TURG de geração ela é um pouco, em alguns casos, um pouco menor, ou até metade, menos da metade do preço do custo da TURG de demanda. Na 14300, a gente teve, como falei, foi caracterizado os clientes em GD1, 2 e 3. Os clientes que tinham sistema antes da lei ser, entrar em vigor, que no caso foi dia 7 de janeiro de 2023, clientes que tiveram os seus sistemas protocolados até dia 7, eles ainda vão se encaixar em GD1, ou seja, não vão ter custo de fio B. E esse direito, que o pessoal chama de direito adquirido, ele vale até 2045. Ou seja, se eu homologuei ou já tinha meu sistema antes do dia 7 de janeiro de 2023, eu vou ser GD1 até 2045. Minha forma de faturamento vai continuar com a 482, não vai alterar em nada. Mas se eu homologar depois do dia 7, dia 8 em diante, eu já me caracterizo como cliente GD2. Como falou aqui, após 12 meses da publicação da lei. A lei foi publicada dia 7 de janeiro de 2022 e entrou em vigor em 2023. Como falei aqui, GD1, os clientes até dia 7. GD2 vão ser os clientes a partir do dia 8 de janeiro em diante, com um crescimento gradativo do fio B. E a GD3 também para clientes a partir do dia 8 de janeiro, com caracterizadas, né, em potência instalada acima de 500 em fonte não despachável em consumo remoto, ou geração compartilhada, em que um único titular tenha mais de 25% de participação. Vai pagar 100% do fio B, fio A, TURS de fio A, pesquisa e desenvolvimento, a taxa de serviço. Aqui a gente também, dentro desse estudo de 2022, a gente tem um resumo comparativo do payback antes da 482 ainda, comparando com o payback após, com a transição, né, no caso, com a regra de transição, considerando a partir de 2023, com o crescimento gradativo até 2028 e os 90% se mantendo. E para clientes residenciais, a gente tem uma média, claro, vai variar muito dependendo da região que você está da concessionária, mas a gente tem uma média de aumento de payback ali por volta de 8 meses. Um sistema solar residencial comum geralmente tem um payback dentro de 4 a 5 anos.
Atualmente, isso está por volta de... Está entre 5 e 6 agora. Aumentou mais ou menos 6 meses, está nessa faixa. Já para clientes assim, um pouco maiores, por exemplo, 50 kW-pico, clientes comerciais maiores, a gente tem um payback, né? Obviamente, quanto maior o sistema, de certa forma, o payback ele vai ser de forma mais rápida, mas mesmo para clientes maiores, a gente tem uma média de pelo menos 2 meses a mais de tempo de payback para esses clientes. Dentro da 14300, só um segundo. A gente ainda tem alguns pontos que carecem um pouco de regulamentação, como conexão de micro e mini geração com sistemas de armazenamento. Atualmente, não é totalmente regulado na norma e explicado com detalhes, né? Questões de parâmetros técnicos em sistema de armazenamento para assegurar o fornecimento de energia elétrica em compensação a partir de fontes renováveis. Isso não é totalmente coberto pela lei, então ainda carece de regulamentação. A compensação fora da área de permissão, que atualmente ainda é necessário uma legislação que, com condições para que excedentes, né, gerados de geração possam ser consumidos fora da área permissionária da concessionária. Atualmente também isso carece de legislação. Fora isso, o faturamento do período de transição. Atualmente, eu estou trabalhando no ramo, né, há mais de 2 anos. 2023 deveria ter começado a ser cobrado o fio B, mas atualmente, nem na Enel, eu acredito na Coelba não, na Neoenergia, que abrange Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, eu não cheguei a ver nenhuma conta que seja GD que tenha já implementado a cobrança do fio B. Até agora, a gente não encontrou nenhuma cobrança de fio B, seja para cliente mini, micro, residencial, comercial, a gente não encontrou nenhuma cobrança de fio B. Então, eu não sei se é um problema da Enel, eu acredito que outras concessionárias também estejam nessa situação de não estarem cobrando o fio B. Eu não sei se é por não encontrarem uma boa forma de cobrar o fio B ou se é uma questão organizacional mesmo. Mas atualmente a Enel do Ceará não está cobrando fio B. Os clientes se encaixam da mesma forma que eram antes. Eles continuam parecendo que são GD1, apesar de não serem, né? Os clientes não estão sendo cobrados.